Permanecer no Egito ou passar o Mar Vermelho? Como fica o povo diante desse impasse? Êxodo 14, o texto bíblico diz que o povo de Deus, eles partem realmente do Egito, mas o coração de Faraó é endurecido e lá na frente nós vemos que a atitude do povo não foi muito boa. No versículo 10, o texto diz que quando o povo eles olharam para os egípcios, o povo começou a temer. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Olha o versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. O primeiro erro do povo foi tirar os olhos de Deus. Lembramos que o Senhor colocou uma nuvem durante o dia, uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo para que o povo seguisse a coluna de nuvem e de fogo. O povo deveria permanecer com seus olhos focados em Deus, mas ao invés disso, eles decidiram olhar aos egípcios. E quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, certamente a nossa fé fica abalada, o nosso psicológico começa a nos dominar e aí as coisas começam a ir mal. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos ou devemos viver por fé e não por vistas. Eu não posso focar a minha vida naquilo que eu vejo, mas naquilo que de fato eu creio. E o povo de Deus parece que não enxergava muito bem isso. E aí nós vemos 3 características ruins que nós devemos tomar muito cuidado com elas, porque certamente elas vão nos prender ao Egito e nos afastar dos propósitos de Deus. O problema da confiança de Deus, aliado com o medo do fracasso, fez com que o povo desejasse retornar ao Egito. Para nós, uma lição extremamente importante: o medo, a falta de confiança, principalmente naquilo que Deus tem para nós. E isso, com o medo de fracassar, que parece que é constante em nossas vidas, faz com que retornemos sempre ao estágio anterior. Não importa o quanto já caminhamos, parece que é um passo para frente e 5 para trás. Por isso devemos confiar sempre nos propósitos eternos do Senhor. Vejamos que Deus ele já havia feito maravilhas no meio do povo. O povo viu Deus destruir os egípcios e ainda assim eles estavam com medo daquilo que iria acontecer. Eles duvidaram da promessa de Deus justamente com medo deles fracassarem, se esquecendo de que Deus estaria com eles e que isso, e somente isso, era suficiente. E para acrescentar ainda mais um ponto que, sem dúvida, é um dos principais problemas que nós temos é o terrível ou a terrível zona de conforto. O povo diz: Nós dissemos para você, Moisés, deixa-nos servir aos egípcios. Olha só, o povo, com o medo de provar da alegria de Deus, preferiram ser escravos no Egito. Cuidado, essas 3 características, esses 3 sentimentos que tomam conta dos corações, têm feito muita gente voltar atrás e nunca alcançar os propósitos de Deus. Mas aí o Senhor diz que ele pelejaria. O povo ficaria quieto e eles somente veriam o que o Senhor iria fazer. Então Moisés toca na água conforme um mandado do Senhor, o mar se abre, o povo passa.
Eles veem tudo o que o Senhor fez aos egípcios. E lá no versículo 30, no final do capítulo 14, vai dizer: e o povo temeu ao Senhor e creu no seu servo Moisés. Não bastou as maravilhas de Deus no Egito. Não bastou terem experimentado tudo que experimentaram. O povo ainda duvidava. Mas tudo isso porque uma confiança abalada, o medo do fracasso e a zona de conforto sempre nos colocarão em um estágio inferior àquilo que Deus tem para nós. Então, muito cuidado e principalmente não tire os olhos do Senhor. Deus te abençoe.